meus caros, dando sequência aqui então, vamos falar agora da concordância do numeral, tá? Lembrando que o numeral, ele existe para quantificar ou ordenar substantivos. Um detalhezinho bem rápido que eu vou falar com vocês aqui, que às vezes pode gerar alguma confusão. Olha só, o numeral então ele também tem a obrigação de concordar com o substantivo ao qual se refere. Então, veja bem, vamos supor aqui que eu coloque o substantivo camisas, né? Ó, camisas, 2 camisas, certo? Como é que eu faço então a concordância aqui desse numeral? 2 camisas, 22 camisas, tá? E agora? 222 camisas, 222 camisas. E agora? 2.222 camisas. 2.000, porque a concordância é com o substantivo camisa. A camisa é substantivo do gênero feminino. Então, nada de 2.000, não. 2.222 camisas. E agora? Então pegou, né? 22.222 camisas. E, continuando. Vamos lá? 222.222 camisas. Agora aqui que tem um detalhe, meu querido, olha só, vamos supor que você montou realmente uma big camisaria, e aí você tem lá, ó. Tá? Como é que vai ficar aqui agora então? 2 milhões? Não, agora sim, 2.222.222 camisas. Por que 2 milhões e não 2? Porque milhão já é substantivo. Tá? Então, a partir do milhão, milhão é substantivo. Então, a concordância dar-se-á com milhão. É o milhão. Milhão é um substantivo do gênero masculino. Então, por isso que vai ficar 2.222.222 camisas. Beleza? Tranquilo? Por quê? Porque milhão, tá? Não se esqueça disso. Milhão já é substantivo, então a concordância aqui é com milhão. Então, 2 milhões, tá? 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões. Beleza? A concordância é com milhão, ou bilhão, né? Ou bilhão, bilhão também, ou trilhão, tá? Então, substantivo do gênero masculino. Então, quando nós falamos de numeral, este é o cuidado que você tem que ter, tá? Passou de milhão, aí a concordância é com o substantivo milhão ou bilhão. Tá? Nos demais, vai concordar com o substantivo ao qual se refere. Então, olha só, a pessoa vai ao açougue, né, e pede lá 200 gramas de mussarela. Tá? Olha só, 200 gramas de mussarela. Por que 200 gramas? É o grama. Né? Vai concordar com o grama. O grama, né, é o que? Substantivo masculino. E não 200 gramas, tá, de mussarela. É o grama. Então fiquem atentos, né, com essa relação aí de concordância com o substantivo ao qual se refere. O outro detalhe que eu falei para vocês é que o numeral, além de atribuir quantidade a um substantivo, né, delimitar ali a quantidade, referindo-se a um substantivo, ele também serve para ordenar. Então, para além de quantificar, ele serve para ordenar. Primeiro, segundo, terceiro. O cuidado que você tem que ter é o seguinte, referindo-se aí, né, a reis, a papas, você vai utilizar os numerais ordinais até o 10º. A partir do 10º, aí você já não vai utilizar mais os ordinais, você vai utilizar os cardinais normalmente. Então você tinha lá, né, vamos pensar aqui que tinha lá o João Paulo I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, 10º. Aí 11, João Paulo XI, João Paulo XII, João Paulo... Não teve lá, por exemplo, Bento XVI? Não é isso? Então, até o 10º você vai utilizar os ordinais. A partir daí, você vai utilizar os cardinais para fazer
esse ordenamento. Por quê? É papel do numeral quantificar ou ordenar substantivos. Beleza? Feita aí essa breve observação sobre a questão da concordância do numeral, eu quero falar com vocês agora, a partir desse momento, da concordância do substantivo com o adjetivo. Tá? Se na nossa prova for realmente aparecer alguma questão abordando aí o aspecto de concordância nominal, e que aparece muito nas provas, normalmente a concordância que é mais cobrada é justamente a concordância do adjetivo com o substantivo. E aqui nós temos algumas particularidades que merecem ao máximo aí a sua atenção. Então, vem comigo para trabalharmos esse tópico. Beleza? Bom, vamos lá. Então, o terceiro item da nossa concordância nominal, tá? A concordância do adjetivo. Beleza? Bom, normalmente, o que aparece para nós nas provas é a concordância do adjetivo simples. Mas aqui eu vou trabalhar algumas particularidades a mais. Só que normalmente o que aparece é o que eu vou falar aqui para vocês. Olha só, o adjetivo, o que você tem que lembrar? É aquela classe de palavra que existe para atribuir característica, qualidade ou um defeito a um substantivo. Então a relação do adjetivo é com o substantivo. Então se eu coloco aqui para você, por exemplo, rapaz. Rapaz, tá? Rapaz. Eu posso falar que esse rapaz, ele é um rapaz esperto, tá? E eu posso me referir também a uma moça. E eu vou falar que essa moça, ela é esperta. Eu posso falar que um rapaz, ele é bonito. E eu posso falar que uma moça, ela é bonita. Eu posso falar que um rapaz, ele é inteligente. Eu posso falar que a moça, ela é inteligente. Viu, rapazes? Vocês podem ser tão inteligentes quanto as moças, tá? Brincadeiras à parte, olha só, pessoal, preste atenção. Aqui nós temos, então, a ocorrência do adjetivo o quê? O adjetivo simples, tá? Ele vai concordar com o substantivo ao qual se refere. Mas com um detalhe, eu fiz questão de trazer aqui o adjetivo inteligente, porque eu fiz há pouco com vocês uma consideração, né, de que adjetivos, substantivos com a terminação ante, ente, ele não sofre, então, a flexão. Tá? Então, é só para ilustrar isso daqui para vocês, é que nós não temos, então, a flexão quanto a gênero. Mas veja bem, né, rapaz esperto, moça esperta, rapaz bonito, moça bonita, rapaz inteligente, moça inteligente. Beleza? Por quê? Em razão dessa terminação, não ocorre aí a flexão para o feminino, tá? Dos adjetivos com essa terminação. Mas vejam só, se eu, ao invés de ter aqui rapaz, um substantivo do gênero masculino, né, de número singular, e tiver aqui rapazes, ó, plural, rapazes espertos, moças espertas, rapazes bonitos, moças bonitas, rapazes inteligentes, moças inteligentes. Então vejam só, meus caros, o adjetivo ele se flexiona para acompanhar o substantivo ao qual se refere. Então, em se tratando de adjetivos simples, tá? A concordância simples, ela vai flexionar o adjetivo vai flexionar quanto ao gênero e ao número para concordar com o substantivo ao qual se refere, beleza? Este é o ponto em que nós temos que ficar bem ligados aí. Normalmente, nas provas, o que aparece, né, quando cobra aí esse tópico de concordância, é a concordância de um adjetivo simples mesmo. Ela não vai muito além disso não, tá? Não vai além disso não. Agora, com o que você tem que tomar muito cuidado? O que você tem que tomar muito cuidado? Porque em algumas situações nós podemos ter palavras que estão em função adjetiva, porém essas palavras não são originalmente um adjetivo. Preste atenção, vamos imaginar aqui que você comprou uma determinada camisa, nós estamos falando de camisa aqui agora, né? Você foi lá e comprou uma
camisa laranja. Tá? Você foi lá e comprou uma camisa laranja. Veja só, laranja está funcionando aqui como um caracterizador de camisa, ou seja, está em função adjetiva. Agora, se você for lá e comprar, ao invés de uma camisa, comprar duas camisas, como é que vai ficar aqui? Duas camisas laranja também. Por que não vai flexionar? Porque laranja não vai para o plural laranjas. Porque aqui nós temos um substantivo, preste atenção. Nós temos aqui um substantivo em função adjetiva. E o que acontece? O substantivo em função adjetiva, ele não se flexiona. Tá? Não ocorre aí a flexão do substantivo que esteja desempenhando uma função adjetiva. Beleza? Ele não vai se alterar, ele não vai sofrer aí nenhuma flexão. Por isso que você vai comprar duas camisas vinhos, ou você vai comprar lá, né, duas calças vinho e não vinhos. Por quê? Vinho é substantivo. Então, laranja, vinho, existe antes como substantivo do que como adjetivo. Daí, então, eu quero que você tome nota dessa observação, ela é muito importante para você. Tá? Substantivo em função adjetiva, substantivo em função adjetiva, tá? Não se flexiona. Não se flexiona. Tá? Substantivo em função adjetiva não se flexiona. Então, olha só, você foi lá e comprou, por exemplo, duas gravatas abacate. Tá? Olha só, duas gravatas abacate. Vejam bem, abacate é, antes de tudo, que um substantivo, né? O fruto, o abacate. Então, mas esse substantivo aqui, ele está desempenhando o quê? Uma função adjetiva em relação ao substantivo gravatas. Mas não irá se flexionar. Você não vai falar duas gravatas abacates. Você não vai falar duas calças vinhos. Você não vai falar duas camisas laranjas. Por quê? Laranja, vinho, abacate são substantivos em função adjetiva. E substantivo em função adjetiva, tá? Lembre-se disso, substantivo em função adjetiva, ele não se flexiona. Tá? Ele não fará aí nenhuma flexão, beleza? Agora, se você comprou lá, por exemplo, né, dois pares, né, de sapatos amarelo, amarelos. Por que amarelos flexionou? Porque amarelo já existe como que adjetivo. Então, amarelo já naturalmente é uma palavra que já surge com função adjetiva, de caracterizar alguma coisa. Então, amarelos vai se flexionar para concordar com sapatos. Esta é uma observação extremamente importante que você não pode perder de vista. Substantivo em função adjetiva não se flexiona. Tanto é que existe uma brincadeirinha lá, né? Por exemplo, do homem horripilante, aquele homem horroroso, que você se refere a ele como um homem monstro. Não é isso? O homem monstro. Ora, monstro está funcionando como um caracterizador para homem. Você concorda? Então está em função adjetiva. Porém, eu te pergunto, monstro originalmente é um adjetivo? Se você for ao dicionário agora ou procurar a palavra monstro, você vai encontrar lá o quê? Que é um substantivo. Mas aqui, de acordo com essa construção, monstro está desempenhando uma função adjetiva em relação ao substantivo homem. Neste caso, ele não se flexiona. Por isso que você não vai falar mulher monstra, tá? É mulher, o quê? Monstro, tá? Mulher monstro, criança monstro, filha monstro, filho monstro. Não se flexiona, não se flexiona. Por quê? Aqui monstro é um substantivo
em função adjetiva. E substantivos em função adjetiva não se flexionam. E aqui vale também essa dica importante, tá? Dá um break aí, tome nota, que vale uma dica importante também, porque nós podemos ter lá o adjetivo composto, tá? E quando vem o adjetivo composto, esse detalhezinho aqui de você ter num adjetivo composto algum substantivo, isso vai impactar na maneira correta de você fazer, então, a concordância com o substantivo ao qual se refere. Beleza? Então, tomou nota aí? Vamos lá. Olha só, se eu tenho um adjetivo composto, tá? Vou colocar aqui. Adjetivo composto. O que é o adjetivo composto? É quando você tem, né, dois ou mais vocábulos, né, desempenhando a função de adjetivo na relação com o substantivo. Então, por exemplo, se eu me refiro aqui ao homem, opa, não é isso que eu quero colocar, tá? Homem anglo-americano ou uma mulher anglo-americana, tá? O que você tem que prestar atenção aqui? Quando você tem um adjetivo composto, aqui anglo-americano, anglo-americana, somente o último adjetivo irá se flexionar para concordar com o substantivo ao qual se referem. Beleza? Então, se você estiver tratando de um adjetivo composto, preste atenção nisso daqui. Somente o último irá se flexionar para concordar com o substantivo ao qual se refere. O mesmo se eu colocasse aqui, por exemplo, né? Homem luso brasileiro, certo? Luso brasileiro. Ou então mulher, como é que ficaria? Mulher luso brasileira. Tá? Porque apenas o último adjetivo irá se flexionar para concordar com o substantivo ao qual se refere. Mas vamos lá, olha só. Vamos supor que você então quer impactar a sua namorada, o seu namorado ali, e vai comprar para ela uma rosa, tá? Mas não é uma rosa qualquer, tá? Aquela cor que impacta, você vai pensar numa rosa vermelha. Mas vamos lá, eu quero mais. Eu quero uma rosa vermelho sangue. Certo? Uma rosa vermelho sangue. O que acontece aqui, meus queridos? Vamos supor que, na verdade, você não quer uma rosa, você quer várias rosas, você quer uma dúzia de rosas, né? Então, 12 rosas vermelho sangue. Apenas o último se flexiona para concordar com o substantivo ao qual se refere, correto? Porém, veja só, meus caros, aqui eu tenho um substantivo, o substantivo sangue, desempenhando uma função adjetiva. E aí você vai se lembrar do que eu acabei de falar. Substantivo em função adjetiva não se flexiona. Então vai ficar desse jeito aqui mesmo, 12 rosas vermelho sangue. Agora vamos supor que fossem 12 mulheres. 12 mulheres luso-brasileiras, porque somente o último se flexiona para concordar com o substantivo. Homens, 12 homens luso-brasileiros, tá? Então, no adjetivo composto,
apenas o último termo se flexiona, ó, 12 mulheres luso-brasileiras, tá? Então, apenas o último adjetivo aqui, da locução, vai se flexionar para concordar com o substantivo ao qual se refere. Apenas o último, certinho? Porém, se em função adjetiva eu tiver aqui um substantivo, tá? Ele não irá se flexionar. Dito isto, nós temos aqui a parte mais importante aí que podemos pensar dessa questão do adjetivo composto, tá? Que o último é quem se flexiona para concordar com o substantivo ao qual se refere, porém, na situação em que você tenha um substantivo em função adjetiva, este substantivo não poderá se flexionar. Certinho? Beleza? Até aí alguma dúvida? Não? Então vamos lá, fique ligado aí, porque daqui a pouco eu vou trazer para vocês, no próximo bloco, vou trazer para vocês algumas considerações acerca da relação de concordância, quando você tem, né, vários substantivos na relação com adjetivo, vários adjetivos na relação com substantivo, beleza? E algumas curiosidades aí da flexão de algumas palavras da nossa língua. Fique ligado e até o próximo bloco. Avante, avante.